e começar com o nosso projeto. A gente já tinha noção que a gente queria sala de ordenha, daquele jeito que nós tínhamos trabalhado na Austrália. Sou o povo das vacas, com orgulho e missão. A gente bota leite na mesa da nação. Mais que um trabalho, é um jeito de viver. De quem cuida, ama e faz acontecer. Não é só herança que vou deixar pros meus. É orgulho de ser agro, de servir a Deus. Povo das vacas, não se curva, não recua. A gente alimenta o mundo com bravura. Povo das vacas, sejam bem-vindos ao Povo das Vacas Cast, o podcast que abre as porteiras da pecuária leiteira para mostrar os bastidores de quem faz acontecer. Aqui você vai ouvir histórias reais de produtores e especialistas que com coragem, dedicação e muito amor pelas vacas fazem a diferença no campo. Um espaço para se inspirar, aprender e crescer junto com quem vive o agro de verdade. Muito prazer, eu sou a Glauci, produtora de leite apaixonada pelas mimosas e pelo agro. Também sou mentora de marketing para profissionais da pecuária e criadora da comunidade Povo das Vacas. Acredito no poder de contar histórias reais do campo e em usar a comunicação como ferramenta para fortalecer quem vive a pecuária leiteira todos os dias. Novos episódios desse podcast toda quinta-feira ao meio-dia. E eu quero agradecer aos apoiadores desse projeto. A Energibil, energia solar para instalações residenciais, comerciais, industriais e para o agronegócio. Equiterra Agrícola, pré-secado e embalado com excelência. Burgel Automotive, seu carro em boas mãos. Top Leite, referência em soluções para o agronegócio. E Agroterra Agropecuária e Sementes Biomatrix. O episódio de hoje é sobre coragem, escolhas conscientes e qualidade de vida. Vamos conhecer uma mulher que decidiu fazer diferente. Que vive do leite, mas também vive intensamente com sua família, com tempo, com propósito e com alma. Uma veterinária que é produtora e que mesmo sem funcionários tira 60 dias de férias por ano. Como isso é possível? Você vai descobrir isso agora. Conheça a mamãe do Martin, do Valentim e esposa do André. Seja bem-vinda, Celis Gaspareto. Boa tarde! Prazer imenso estar aqui contigo, Glauci. Parabéns por essa iniciativa de nos dar voz aos produtores de leite, contar a nossa história e motivar outras mulheres do agro. Tem muita gente com história boa. Esse que é o intuito desse podcast. Muitas vezes a gente acha que, eu, produtora, só eu passo dificuldade, a grama do vizinho sempre é mais verde e cada um sabe quanto custa regar cada graminha, né? Então, a gente quer trazer essas histórias de superação justamente para motivar quem talvez esteja num momento que não tá legal ou quem nem acredita que tenha potencial de crescimento, enxergar que sempre há uma luz, né? E a tua história de superação, ela começa cedo, ainda na perda do teu pai quando criança. Você se lembra como isso te afetou e como é que foi crescer sem ele? Crescer sem o pai, como na cabeça de uma criança, tu não entende porque tu não sabe como que era a tua vida antes, como que ela seria, né? Então a gente vai crescendo e a falta mesmo veio depois que eu adulteci, né? Quando a gente chega lá nos seus 20 anos, e aí você sente, uau, como seria a minha vida diferente se eu tivesse tido meu pai, né, perante todo esse caminhar e até nas minhas escolhas, e como é que vai ser daqui para frente, né? Então, nessa parte, foi a parte mais dolorosa, de saber o que eu perdi por ter, né, ter perdido ele prematuramente. Quando entendeu, de fato, o sentido da vida, eu acho que tu pensou, como poderia ter sido. Eu acho que foi isso, né? Isso. E também, assim, não tinha lembranças dele. Como eu tinha recém-completado 1 ano, quando ele faleceu, não tenho lembranças dele, né? Então, a gente cria a imagem na cabeça, assim, é legal a gente ver as histórias que todo mundo conta, mas não é aquela coisa de viver. Como é que é, pra menina, né? Como é que é viver o amor do pai? Né? Tem toda essa parte que fica pesando. Uhum. Mas, assim, eu acho que me ajudou muito nessa parte de ser resiliente. Eu amadureci bem rápido. E dá uma coragem, porque eu não preciso ficar dependendo de ninguém. Eu vou lá e faço. E foi essa motivação, assim, que quando eu terminei a graduação e pensei em fazer meu próprio negócio,
Era aquela coisa assim, eu não preciso de ter a permissão, né, para seguir a propriedade com a permissão, né, do pai. Porque hoje a gente vê que sucessão ficam bem difíceis quando você tem o pai e ele é resistente. Vários E aí, casos. então, para mim, essa parte, né, de permissão, de ganhar espaço dentro da propriedade, eu não tive. Então, facilitou, né, eu ganhei nessa forma, assim, de já chegar montando a propriedade do jeito que eu queria. Sim. E ganhei, nessa parte também, ganhei muito apoio da minha mãe e do meu irmão. Eu tinha eles e a propriedade também, né, era do meu irmão, então, nessa parte, assim, eles me apoiaram. Sim, pode ir lá e realiza teu sonho. Me apoiaram muito e foi bem encorajador. Que bacana. E como foi querer estudar veterinária e depois buscar conhecimento fora mesmo com tantas limitações? Então, eu sempre já encaminhei para as áreas agrícolas, né? Eu queria ou agronomia, ou zootecnia, veterinária, para trabalhar e morar no campo. Então, foi uma escolha fácil, né? Aqui na nossa cidade tinha já esses cursos. E no meu pensamento era que eu ia trabalhar no campo, ia morar. Eu já tinha esse desejo de morar no campo, de criar minha família, né, constituir família e morar no campo, ensinando para os pequenos aquela vida preciosa, né, que só o campo tem para nos mostrar. Sempre soube o que quis. Sempre. E quando você conheceu o sistema neozelandês, que é o que eu quero trazer luz nesse episódio aqui, que é um baita diferencial, não que você não tenha outros diferenciais, né? Mas para nós aqui na região é algo completamente diferente, fora da rotina de todo mundo. Então, quando você conheceu o sistema neozelandês, o que te encantou nele? Então, isso ocorreu, então, no final da faculdade. Eu tinha o desejo de fazer um intercâmbio agrícola em qualquer outro país, né? E deu certo de ir para a Austrália. O intercâmbio agrícola pode ser feito por qualquer pessoa, né? Qualquer jovem. Não precisa ter um diploma, você só precisa ter uma experiência naquela área que você deseja fazer o estágio. Então, eu consegui esse intercâmbio na Austrália. A princípio era com ovinocultura. Então, eu fiquei durante 1 ano na Austrália, trabalhei com ovinocultura e com bovinos de leite. Bovinos de leite fica, então, no sul da Austrália. E foi lá que eu conheci o sistema com estação de monta, né? O sistema da Austrália, ele é com base a pasto. As vacas, então, ficam o ano inteiro a pasto. São rebanhos grandes, em torno de 300, no mínimo 300 vacas, até 1.000, 5.000 vacas, e todas vão ao pasto. Que bacana. E muitas pessoas falam, lá para Celes dá certo. Eu já ouvi comentários, inclusive, sobre, para ela dá certo porque são poucos animais, né? Então, já trazendo uma verdade nua e crua na cara aqui, né? Não é de pequenas propriedades. Aqui está aplicado numa propriedade menor, né? Mas lá em propriedades gigantes e funciona. Muito bem lembrado, isso aí. Aqui no Brasil tem esse preconceito, né? Acha que esse sistema se adequa a pequenas propriedades. E não. Ao redor do mundo, esse sistema é muito utilizado. E então, Austrália e Nova Zelândia, eles usam a Nova Zelândia também. E facilita muito, por causa que eles têm a questão da mão de obra. Já é muito escassa. Então, é um sistema que facilita tudo. Facilita o ano inteiro. Não são só as férias. Eu sempre digo que férias é o de menos nessa atividade, né? Com esse sistema. Mas facilita tudo. Durante o ano fica tudo mais escalonado, fica tudo mais previsível. Mais organizado. Mais organizado. E aí, foi lá na Austrália, então, que eu conheci esse sistema. E eu percebi que eles usavam pouca mão de obra. Uma pessoa para 100 vacas. Nossa. Um funcionário para 100 vacas, cada 100 vacas. Então, na propriedade que eu fiquei, era em torno de 300 animais. E era o patrão e mais 2 estagiários. Nossa. Dava conta de tudo. E dava conta bem. Nossa. Com tempo, com folga, né? Com aquelas folgas
certas, com horários certos. Parece Tudo impossível, funcionava girando muito perfeitamente. E como foi convencer o André a embarcar nesse projeto do zero? Tipo, meu bem, a gente vai começar uma propriedade do zero lá no oeste de Santa Catarina. Ele não era daqui, né? Isso. O André, então, ele é natural de Santa Fé do Sul. Os pais dele ainda moram lá, São Paulo. Ele fez técnico agrícola, já tinha ido anteriormente para os Estados Unidos, 2 anos. E aí, depois para a Austrália, já ficou 3 anos. E a gente se conheceu lá nessa fazenda de produção de leite. No final do estágio, quando eu ia retornar para o Brasil, então, a gente começou a se aproximar e eu voltei. Mas eu voltei, eu disse, eu tô indo, né? Tô indo embora, você vai ficar aqui e tá, tudo bem, tchau. Quando eu retornei, dali uns 2 meses, ele vem tirar as férias no Brasil. E ficou aqui 15 dias. E eu levei ele, né, pra minha propriedade, pra mostrar como é que era, como é que estava. Eu já tinha falado dos planos, né, mostrado o mapinha pra ele, ó, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, o sonho. O sonho. E, então, naqueles 15 dias, ele disse, então vamos... Ele não falou assim, namorar, a gente não tava namorando, a gente tava ainda se conhecendo. Uhum. E ele falou assim, então vamos comprar 2 cavalos e um pônei, né? Esse foi o jeito dele falar, assim... Vamos namorar, então. E ele retornou para a Austrália e ele ficou mais uns 8 meses. Enquanto isso, eu ia ajeitando a propriedade, né? Não tinha nada. Era a propriedade que eu tinha herdado da família do meu pai, por parte do meu pai. E era lavoura, uma casa bem antiga que ele tinha construído, precisava de muita reforma e mais nada. Então, nesse tempo, eu reformei a casa, né? Convenci a mãe, disse, mãe, vamos voltar pra lá, né? Morar lá. Ela super me apoiou na hora. Então, a gente foi devagar, transformando. E ele, então, estava certo, né? De voltar, de abandonar. Ele já estava com uma carreira lá, porque ele já não estava mais como trainee. Ele já era um empregado da fazenda, Sim. Funcionário. Então, ele... fez essa escolha que ia mudar a nossa vida, né? Eu sempre digo que escolhas... Às vezes, a vida nos apresenta escolhas e são escolhas que podem mudar a nossa vida. Sim. E eu ter ido para a Austrália, né? Foi algo que eu conheci, algo diferente, que hoje eu trabalho naquilo. Conheci o André, né? E ele também fez a escolha, então, de vir morar para o Sul. Tem uma frase que eu não lembro de quem é agora, mas é decisões decidem destinos. E é muito isso. Isso. É aquela hora do tudo ou nada, né? Sim. Vamos... E a estrutura, como você falou, né? Pra quem não conhece, não sabe da história, a estrutura era a casa e mais nada, né? A gente pensa em sala de ordenha, em galpão, em tudo que a gente precisa para os animais, né? Então, qual que era a estrutura e a área de terra que vocês tinham na época? Na produção de leite, tudo é muito demorado, E caro. muito caro, muito trabalhoso, né? Todo mundo que é produtor de leite aí já fica imaginando quanta coisa que tem que ter e tudo é muito trabalhoso. Então, nós não tínhamos trator, nenhum implemento, nós não tínhamos pasto, nem cerca. E nem dinheiro. Então, a gente teve que correr atrás, né, das linhas de crédito, e começar com o nosso projeto. A gente já tinha noção que a gente queria a sala de ordenha, daquele jeito que nós tínhamos trabalhado na Austrália. Desenhamos ela, tudo igualzinho. Já tinha noção de que a gente ia trabalhar com uma estação de monta. Não estava muito certo sobre a raça ainda. E aí, a gente tinha que implantar a pastagem perene em toda a área, né? Então, a área que nós tínhamos para trabalhar na época era em torno de 24 hectares, entre tudo, né? E fomos iniciando, então, com o plantio de pasto, a princípio, com cercas. E a ordenha foi um processo bem demorado. Então, demorou 1 ano e meio para a gente conseguir ordenhar as vacas no primeiro dia que a gente ordenhou as vacas lá na nossa sala. Então, esse 1 ano e meio, a gente já tinha algumas vacas e balde ao pé. Então, foi muito mais... Sofrido. Foi, assim, aquele tira-teima, né? Assim, vamos por aqui mesmo.
Porque, assim, era uma sala, tudo improvisado, balde ao pé, no meio do barro, e no mesmo tempo demorado, né? Sim. Muito demorado, e a gente tinha que estar construindo a sala de ordenha, a gente construía muito por nós, com a mão de obra nossa mesmo. Uhum. Baratear custos e tudo mais, já que não tinha muito recurso também, né? Aham. Então, tem muito suor lá. Nossa, uma longa história de muito amor, muita dedicação, né? Isso. E quais foram os maiores desafios para vocês implantarem esse sistema, adaptar aqui no Brasil? Bom, este sistema de produção de leite com estação de monta, ou seja, produzir o leite de forma sazonal, ele consiste em concentrar o cio das vacas num certo período. Ou seja, a gente vai ter que concentrar o cio, a prenhez delas em 2 meses no ano. Então, a gente vai ter que... As vacas que não estiverem aptas, não estiverem prenhas, não conseguirem prenhares naqueles 2 meses, elas vão ter que sair fora da propriedade. Então, já aí, a gente tem que ter uma gestão muito forte e não se apegar a animal, porque ele vai ter que sair fora. Então, a dificuldade que a gente encontrou na implantação seria esse tempo de ficar segurando o cio das vacas. As vacas vão estar vazias por um longo tempo durante o ano, porque elas não podem emprenhar antes e a gente tem que estipular uma data. A nossa data, a gente estipulou a prenhez entre julho e agosto, para elas estarem parindo em abril e maio. Então, esse é o nosso calendário todo ano. Período de secagem das vacas é fevereiro e março. Abril e maio estão parindo. E a inseminação vai lá para julho e agosto. Então, ficar com a produção baixa durante o ano, né, lá no início, por causa que tinha que ficar esperando dar o tempo delas chegarem na data. E como que é ter esse calendário ajustado? Para quem não conhece o sistema, algo que eu acho bem interessante, você vai se preocupar com inseminação uma vez no ano, com criação de bezerras uma vez no ano. Na prática, como é que é esse calendário? Isso, então, essas são as vantagens que esse sistema nos permite. É ter tudo mais escalonado. Eu sei que em 2 meses eu vou estar inseminando vacas. Nesse período de inseminação, não vai ter vaca parindo, não vai ter vaca para secar, não vai ter mais bezerro mamando. É só inseminação. Então, imagina, né, produtor de leite? Você vai estar lá, vai ter a ordenha, a alimentação, manejo com pastagens e inseminação. Tu tem que estar 2 meses ligado na inseminação. Tu não pode perder cio. Então, tu tem que estar essa parte de inseminação muito eficiente, parte reprodutiva muito redondinho, alimentação e sanidade do rebanho. Né? As fêmeas estando aptas ali, então a gente vai decorrer os 2 meses inseminando, vai fazer o diagnóstico de prenhez no final dos 2 meses, aí depois disso não tem mais manejo, não tem mais diagnóstico de gestação. Lá a gente usa em torno de 2 a 3 diagnósticos por ano. Então, imagina quanto maneja menos, né? Mexer com elas, ou a gente dedicar aquele tempo só para estar ali, fazendo esse reprodutivo. Até a própria despesa com assessoria veterinária reprodutiva todo mês, como quase todo mundo tem, né? E então, facilita muito. Aí, bezerro mamando. Os bezerros vão estar mamando em torno de 75 dias, né? E aí, é bonito ver aquele lotezinho uniforme, né? Eles vão parir tudo junto ali, concentrado. Tu vai ter aquele lotezinho concentrado, vai desmamar bem parelho. O que a gente faz para concentrar mais ainda as fêmeas? A gente usa sexado na primeira inseminação. Então, no primeiro cio, na primeira inseminação, vai nascer as fêmeas que a gente vai segurar para a fazenda. Que legal. Né? Então, elas vão nascer em 1 semana, né? Se forem todas do primeiro cio, vai nascer em 1 semana as fêmeas. Fica concentrado. Então, lá para desmamar, para fazer todos aqueles manejos no bezerreiro, vai ser tudo mais fácil. E aí, o resto do ano, tu não tem mais bezerro. Tu vai só, né, dar o feno, a ração. E aí, facilita a mão de obra. Manejo do bezerreiro. Quando vai dar a alimentação. A gente trabalha com bezerreiro coletivo.
né? Essa é uma das vantagens também, é você poder trabalhar com bezerreiro coletivo, porque facilita muito a mão de obra. Tu vai lá e trata um coxo de ração coletivo, um coxo de feno coletivo, um coxo de água coletivo. Resolvido. É pra todo mundo, resolvido. E aí a gente consegue trabalhar assim com o bezerreiro simples, a gente vai colocando maravalha no chão, e só vai acrescentando a maravalha. Então, não tem manejo com cama. Não fica tirando, colocando. Porque só uma a vez cama tá no sempre ano. sequinha uma vez no ano. E aí, tu vai colocando maravalha. No final do desmame lá, se quiser tirar a cama, colocar nova. Mas, assim, não tem necessidade. Só vai acrescentando a maravalha. Então, o que facilita esse sistema do bezerreiro é o vazio sanitário também. Porque não vai ter contaminantes, né? As bactérias ali, que vão ser nocivas pro bezerro recém-nascido. Então, vai ter um vazio sanitário. Muito grande. De 1 ano. Muito grande. E tanto que lá a gente consegue, a taxa de mortalidade é 0. É 0. É 0. Isso, bezerras Nossa. é 0. Então, facilita muito. Eu estava vendo na semana passada que ultrapassa 25% aqui no Brasil a taxa de mortalidade. Então, é bem algo normal. muito, né? Muito grande. É muito grande, mas é bem comum no Brasil todo. Uhum. E o que mudou na tua vida quando você passou a se organizar dessa forma? Como a gente foi pro campo com o objetivo de qualidade de vida, o principal quesito era a gente passar menos tempo possível com as vacas. Uhum. As vacas também não gostam de passar tempo com a gente. Elas querem a vida Elas delas. gostam de ficar lá pastando, na sombra, tomando água, em convívio com as delas, né? Com as amiguinhas. Cada um com seus amigos, né? Isso! E nós também, né? Não queríamos passar muito tempo na ordenha, ordenhando. A gente fez uma ordenha... poucos animais, mas é bastante ordenha. É pra gente fazer em meia hora, a gente ordenha todas. E tudo, o bezerreiro, né? Como eu falei, é mais simples o manejo. Então, tudo esse conjunto. Outra coisa que a gente tem para facilitar também é a alimentação das vacas na hora da ordenha. Uhum. É automatizado. As vacas recebem a mesma quantidade de ração logo na hora da ordenha. Então, uma pessoa vai estar ordenhando e já vai tratar as vacas. Vão já sair alimentadas lá de dentro da ordenha. Então, em épocas assim que não tem... por exemplo, não é inverno. Inverno a gente trata com silagem, né? Aí tem o coxo lá fora que é tratado a silagem. Mas depois de outubro, fica tudo bem rápido, porque é só a ordenha, alimenta na sala de ordenha e ela já sai pro pasto. Passa o dia inteiro no pasto, a gente vai pegar final da tarde, 6 horas da tarde, recolher pra ordenha de novo, meia horinha, já tá no pasto de volta. Um adendo aqui, acabei não pedindo imagens para Celis, então quem quiser acompanhar o Instagram dela é Celis Gaspareto, né? Celis Gaspareto. Eu vou pedir para deixar aqui na tela também. É muito interessante ver, porque a gente fala, deixa o dia todo no pasto, vamos com calma, não vamos deixar o dia todo as vacas no sol, né? Em nome dessa qualidade de vida. Tem uma área muito bem planejada, muito bem sombreada, que eu acho bem importante a gente estar pontuando aqui também, né? Isso. Assombramento, então, foi algo que não estava no nosso planejamento inicial, mas a gente percebeu que era extremamente necessário. E foi algo muito, muito bom para as vacas. A gente conseguiu, assim, aumentar a média delas, o conforto delas. E esse manejo também de ter que ficar tirando do pasto em horas quentes. Não, elas ficam lá confortáveis. Muito bom. Na sombra, né, o dia todo. E pensando em qualidade de vida, que foi o que te levou pro campo, né? Como é criar os filhos na roça com essa infância raiz mesmo, a infância dos seus filhos, né? Isso, então é um orgulho, é uma satisfação. Porque assim, a gente foi para isso. Foi para viver a vida e mostrar para eles uma vida de qualidade. Uhum. E então, como a gente conseguiu implantar esse sistema que nos proporciona mais tempo com eles, é uma realização. Então, realmente, a gente tira esse tempo para estar com eles, para fazer atividades que envolvam, que sejam no meio da natureza. Então, o André fez uma casinha na árvore, e aí virou o nosso local preferido da propriedade, o refúgio. E então, aí eles adoram pescar, dormir lá na casinha, fazer fogueira. E a gente tá sempre envolvido, aí eles já têm os cavalos, sempre puxando para esse lado, né, para eles gostar.
realmente gostar dessa vida. Incentivar desde pequenos, né? E eu consigo observar que você explora outras nuances também, saindo do óbvio mais uma vez, né? Como surgiu a ideia de abrir a fazenda para o turismo rural? Então, esse sistema diferenciado chamou a atenção da Ipagre. A Ipagre é a nossa grande apoiadora. E eles têm levado muitas pessoas, produtores, técnicos, para conhecer o sistema. Também devido a isso, foi feita várias reportagens. E aí a gente começou a ficar mais conhecida e as pessoas mais curiosas, para saber realmente se funcionava. E aí a gente começou a receber bastante visitas técnicas para conhecer. São estudantes também de universidade, de colégio. E a gente adora tá repassando essa vivência nossa para eles. E quando vai, assim, jovens, então a gente dá um super apoio para eles verem que tem essa possibilidade de produzir leite de uma forma mais leve. Diferente, né? Tu se enxerga lá alguns anos atrás, né? Eu queria que alguém tivesse me dito isso lá atrás. Talvez seja essa a sensação, né? Isso. E, bom, eu nem lembro em qual reportagem, mas eu te conheci através de uma reportagem também. E quando vai esses visitantes aí na fazenda, que tipo de experiências vocês proporcionam para esse pessoal? Uhum. Então, a visita técnica, a gente vai mostrar tudo sobre a nossa propriedade. Desde as instalações, desde a alimentação, genética, qualidade do leite, pastagens, irrigação, sombreamento, bezerreiro, e tudo sobre a estação de monta, né? As vantagens, desvantagens. E então, gira em torno disso. E a gente também já está fornecendo um café rural. Para ficar mais legal, para a gente começar, assim... no final da visita já ter aquela conversa, ter aquele tempinho. E eles degustar algo da propriedade. Sim. Então, a gente já faz o queijinho, o doce de leite, a ricota. Ai, que fome, somos produtores de mel também. Então, tem muitas gostosuras da fazenda, né? Que eles gostam e de levar um pedacinho também. Que bacana. E você acha que o turismo rural pode ser uma forma de valorização da pecuária? Eu sempre senti essa necessidade de aproximar o campo da fazenda. Parece que a gente mora em dois mundos, né? Diferentes, né? Bem diferentes. E às vezes a gente fica assim por trás da cena. As pessoas não conseguem ver. Elas veem o produto, mas não sabem o que está por trás da cena. E aí, quem que vai fazer esse papel de aproximar, se não é os produtores abrindo as suas porteiras, né? Para receber e mostrar a verdadeira história. Porque às vezes as pessoas que estão lá na cidade criam uma narrativa e levam para frente e as pessoas acreditam. Então, por isso que a gente tem que incentivar, e a Glaucia é uma grande incentivadora dessa parte de mostrar. De mostrar. Né? Mostrar, as mulheres mostrem o que tá por trás da cena, mostrar o dia a dia, como é que é a produção de cada produto. E eu acho que é muito importante a gente ir para esse lado. Sim. Tá bem na hora. Tá passando. Tá passando a hora. E é o nosso desejo. Nosso desejo, então, é receber, né, as crianças para um turismo didático. As pessoas em geral que quiserem ter esse conhecimento de realmente como é que é produzido, como é que o alimento chega aqui na minha mesa, como é que é, o que envolve esse processo, tem qualidade, não tem qualidade. Então, a ideia seria isso. Abrir, eu vejo muito, bem promissor o turismo rural na nossa região. Já tem bastante propriedades que estão se destacando. E eu acho bem válido, bem legal. Eu sempre falo isso em relação a redes sociais, né? Que os produtores compartilhem a sua rotina. Não precisa virar um blogueiro, mas não custa nada você postar um status de uma sala de ordenha limpa, organizada, do teu animal lá no bem-estar no talo, como a gente fala, o animal lá confortável, na sombra, ou se alimentando bem. Porque aí, quando as pessoas produzem essas narrativas, a tua rede de contatos, teu compadre que mora na cidade, teu amigo, enfim, vão dizer, não, lá no tal fulano, meu Deus, eles só faltam carregar as vacas no colo. Né? Não tem uma forma do pessoal do meio urbano saber se a gente não divulgar isso, seja via rede social, ou seja, abrindo as portas da propriedade e dizer,
vem cá ver como é de verdade, né? Então, muito bacana a iniciativa de vocês. E agora vamos a um bate-bola rápido. O que a Celis não falta na tua rotina da fazenda? O que não falta nunca na tua rotina da fazenda? Eu adoro o café da manhã, com os meninos, com o André. E sentar à mesa com eles e ver que tem muitos produtos que eu faço. Aí o pão é meu, o queijo é meu, a manteiga, o doce de leite, coisas dos vizinhos, né? Às vezes a gente senta ali e vê que tem muitas coisas. Meu maior prazer é sentar e ter produtos nossos. Que sabe de onde veio, que teve tua mão, tua dedicação, que tu fez com amor pra tua família. Isso mesmo. Muito bacana. Um erro que virou aprendizado. Erramos bastante. Pastagem, né? Às vezes manejo de pastagens. Vários erros viraram aprendizado. Vários. Uhum. Uma comida que é a sua cara. Eu adoro pão com mel e queijo. Todo dia. Uma delícia. Um som que representa a sua vida no campo. Bom, eu adoro. Bom, tem que ser Alan Jackson. Amo. Mais tua cara impossível, né? Mais tua cara impossível. Um sonho que ainda quer realizar. Falando em sonhos, acho que o mais próximo, assim, é fazer minha queijaria. Ai, Deus abençoe. Então, fazer a produção de queijos, ter um celeiro bem legal para receber o pessoal. Que lindo. Qual conselho você deixaria para as mulheres que querem empreender no agro, mas acham que é impossível? Bom, as mulheres têm se destacado no agro, à frente das suas propriedades. E a mulher, ela precisa se inspirar, ela precisa de uma motivação, ela precisa ter mais ideias. E eu acho que hoje a gente tá vendo isso, né? As mulheres estão conseguindo expor mais as ideias, conhecer histórias inspiradoras, e a gente está tendo essa abertura. E eu acho que a gente tem que ir atrás mesmo de obter conhecimento, se espelhar em histórias de sucessão que deram certo e buscar capacitações. Então, o nosso lugarzinho sempre esteve lá. Nunca fomos, digamos que, deixadas de lado. Sempre esteve lá. Só que a gente tem que ser ousadas de ir lá e fazer por mérito, alcançar e demonstrar a capacidade. E as mulheres, elas têm um olhar diferente quando engloba a família, quando engloba comunicação. E então esse é um ponto positivo que a gente tem que ser valorizado e ressaltado. Falando em lugar, muitas vezes o lugar tá lá, só que tu tem que ir. Tu tem que ir até lá, ele tá te esperando, só que tu tem que ir indo, né? Esse que é o ponto muitas vezes. Se você pudesse falar com tua versão de 2012, que estava começando com quase nada, o que você diria? Vai dar certo. Vai dar certo. Eu diria sim, esse é o caminho. Você está muito certa, você está seguindo o teu sonho, a tua missão, e vai ser lindo. O processo vai ser desafiador, mas vai ser lindo. E o que ser o povo das vacas representa para você? Uau, é um orgulho. Eu sempre adorei estar nessa atividade. Sempre carreguei com muito orgulho. E sempre gostei de incentivar as pessoas a virem, né, para essa atividade, a se manterem. Então, é muito especial fazer parte de tudo isso. Você é uma pessoa que, para quem eu conheço, quando a gente fala no teu nome, eu sempre falo que a Celis fala da pecuária com um brilho no olhar, sabe? Aquela pessoa que ama o que faz, tem orgulho de falar. E eu trabalho com vaca de leite, né? Então, isso é muito lindo. E a gente realmente tem que se orgulhar. É um trabalho muito digno que leva alimento para a mesa do mundo, nem do Brasil, né? Do mundo. Então, realmente
inspirador ter uma pessoa da tua forma, né? Levando isso, independente se tu tá numa roda da cidade, se tu tá numa roda do campo, você falar do que tu faz com muito orgulho, né? E para quem nos acompanhou até aqui, a gente tem episódios novos toda quinta-feira, ao meio-dia. Então, já fica o convite para a próxima quinta-feira vocês estarem aqui conosco, também para acompanhar nas redes sociais. Vamos deixar o Instagram aqui para vocês nos acompanharem durante a semana também. Quero agradecer a Celis por estar conosco, por disponibilizar seu tempo, compartilhar sua história. E eu quero dar um presente para a Celis. Então, aqui, uma pequena lembrancinha. Ai, que legal. Com carinho do Povo das Vacas para você. Que lindo. Já estava ansiosa para ver a nova coleção. A nova coleção. Já está disponível, inclusive. Mais que minha cara. Não, né? Olha só. Adorei. Glauci, que prazer imenso estar aqui contigo. Prazer foi Sou meu. super fã do teu trabalho. Desejo muito sucesso. Recíproco. E eu também trouxe uma lembrancinha. Ai, meu Deus. Essa eu não esperava. Primeiro pra Angelina. A mãe não se importa em ficar pra depois, né? Eu adoro que mimem a minha cria. Ai, eu não acredito. Uma linda, eu tava ansiosa por conhecê-la. Eu não acredito. É uma linda. É muito Gente, linda. Quando servir isso aqui. Quando servir isso aqui pra minha boiadeira, gente. Isso Meu aí. Deus do céu, muito A obrigada. boiadeira, ela tem que estar a caráter. Tem que estar a Vestindo caráter. o Povo das Vacas, agora a caráter. Uma lembrancinha nossa do rancho, então, Ai, pra mim. pra degustação. Gente. Mel pra O adoçar meu melzinho da chazinho de produção. camomila. E um queijo. Gente, Um olha que queijinho. lindo esse queijo. Meus parabéns. Obrigada, muito obrigada. capricho na tua produção. Meus parabéns. Rancho João, né? Pra quem quiser acompanhar no Rancho Instagram de João, vocês. isso aí, Rancho João Underline, pra seguir, pra acompanhar a nossa página lá, onde a gente fala de vaquinhas. Então, Adorei. até o próximo episódio. Obrigada, Celis. Obrigada.